Fala galera, aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai analisar mais um episódio da série Vai Cair no Enem. E hoje a gente vai analisar um assunto tão importante, não só no campo da física, mas também de toda a ciência, que são as contribuições de Newton e as suas leis, tá? Cada edição do Enem traz cada vez mais essas relações de forma contextualizada ao nosso dia a dia, às situações que a gente já viveu. Então, cabe a gente analisar como cada princípio que foi colocado lá na sua obra no século XVII pode ser relacionado com situações principalmente que podem justificar qualquer movimento que a gente tenha. Tudo bem? Vamos começar pelo princípio da inércia. Quem nunca viu em nenhuma situação, em algum filme de ficção científica, algum astronauta que à deriva acaba se afastando da espaçonave, né? O que a gente pode analisar ali? É uma situação de velocidade constante, em que por não haver nenhuma força atuando no corpo desse astronauta, ele simplesmente não é puxado de volta e também, muitas vezes, não vai ser empurrado, tá? Ele simplesmente permanece com a sua velocidade constante. O que a gente pode concluir daí? A velocidade constante nos traz uma ideia de equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Outra situação, se eu falo com vocês agora e permaneço em repouso, enquanto alguém ou algo não exerça uma força em mim, eu não me desloco, não me movimento. Tudo bem? Podemos descrever dessa maneira, analisando as situações e vendo como isso é apresentado, e também podemos descrever simplesmente pela relação força resultante é igual a zero. Quando eu analiso as forças que atuam aqui, elas vão ser descritas de forma que a resultante entre elas, dentro de uma subtração ou dentro de um somatório, vai me descrever um valor igual a zero. Tudo bem? Uma outra situação que a gente pode analisar é: estamos chegando em época de Super Bowl, por exemplo, né? Muita gente já ouviu falar da principal liga de futebol americano. Agora imaginem, né, um personagem muito conhecido que é o Tom Brady. Agora imagina se o Tom Brady tivesse que tirar uma bola, primeiro, da situação em repouso, e uma outra situação, dentro de um lançamento, se ele, ao invés de ter que lançar uma bola de futebol americano, né, ele tivesse que lançar uma bola de boliche. Tudo bem? Será que nas duas situações teríamos as mesmas aplicações de força, né? Ou seja, podemos analisar quanto maior a massa desse objeto, né, do que for lançado, menor vai ser a aceleração, né? Ou mais difícil, maior dificuldade teríamos para atingir altas acelerações. Tudo bem? Ao contrário, se eu tivesse que lançar uma bola de tênis, né, seria muito mais fácil do que lançar até mesmo uma bola de futebol americano, já que a massa da bola de tênis é menor do que a massa da bola de futebol americano. Tudo bem? O Newton descreveu isso para a gente de uma forma até um pouco mais complexa matematicamente, porém a gente consegue hoje simplificar e chegar simplesmente na relação de que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Aqui já temos um caso a analisar, né, que já podemos nos afastar de um caso, de uma situação de equilíbrio e podemos analisar agora uma variação de velocidade, né? Seja uma variação de velocidade positiva ou uma variação de velocidade negativa, sendo justificada por essa aceleração. Tudo bem? Então teríamos que analisar quais são as forças que analisam, né, que interagem entre si dentro do nosso problema, e a partir dessas forças poderíamos descrever como seria a resultante entre elas. Tudo bem? A partir disso percebi, opa, tem variação de velocidade, então a resultante entre elas, se é um vetor para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, preciso decompor esse vetor em horizontal e vertical. A partir daí, a gente descreve essa força resultante e iguala ao produto de massa e aceleração. Tudo bem? Outra relação muito importante
é o que a gente chama de princípio da ação e reação. Muitas vezes, até mesmo no movimento simples, né, o movimento que a gente faz o tempo inteiro, que seria um movimento para andar, para a gente se deslocar, a gente precisa, né, que esse princípio ele aconteça. Por quê? Se eu vou para frente, é porque eu acabei de empurrar o chão para trás. Quando eu empurro o chão para trás, simultaneamente ele já me empurra para frente. Tudo bem? Ah, mas como assim? Ele vai me empurrar, olha só, com o mesmo módulo, tá? Com os mesmos valores de força, com a mesma direção, porém em sentidos opostos. Então esse carinha aqui está me dizendo que são dois vetores, tá, só que um aponta num sentido e o outro aponta no outro. Tudo bem? Assim a gente pode analisar em diversos outros casos. Se eu estou numa piscina, como que eu nado, né? Eu empurro a água para trás para que ela me devolva essa força com o mesmo módulo, porém em sentido oposto. Então se eu empurro ela para trás, ela me empurra para frente. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilo? Quais são as outras contribuições que o Newton traz para a gente? Ó, uma contribuição muito importante é da gravitação universal. Desde os gregos até século XVII, essa situação de Sol, Terra, como que isso era relacionado, quem estava no centro do quê, quem interagia com o quê, isso não era muito bem descrito, até que o Newton ele consegue perceber, baseado em diversos outros personagens também, muito importante, como que essa relação é dada. E, principalmente com os corpos celestes, essa interação gravitacional acontece pelo produto entre as massas, influenciado pela constante gravitacional, dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado. Tudo bem? A partir daqui a gente encontra aceleração gravitacional, a partir daqui a gente encontra velocidade de escape, tá? Em situações que podem aparecer como eu posso colocar um satélite em órbita da Terra, né? Ultimamente, China, Japão, toda a comunidade espacial vem colocando não só satélites, mas também mandando sondas para o espaço, né? Então, a gente também poderia analisar não só a força gravitacional em si, mas qual a relação que o Newton pode ter dentro de uma situação, ou se tratando de um equilíbrio dinâmico ou estático, ou simplesmente se tratando de uma variação de velocidade. E a força gravitacional poderia fazer parte, né, de uma dessas forças que geram a força resultante. Tudo bem? Beleza? Falando principalmente sobre essas forças e nas questões que são colocadas com contextos principalmente longos, né, que é muito comum acontecer na parte de física, né, a gente tem que muito ter atenção, até mesmo para não confundir assuntos básicos, né? Às vezes você terminou de ler aquele texto e no final você acaba, dentro das opções, que acontece diversas vezes, acaba confundindo relações como direção e sentido. Tá? Então, muita atenção após a leitura, se for possível, façam as anotações para que isso não aconteça, tudo bem? Outro assunto muito importante, cada vez mais, as relações históricas e filosóficas também são colocadas na prova de física. Tá? Então, esse episódio de Newton versus Christian Huygens também é de extrema importância. Inclusive, isso também já veio sendo relatado em outras questões de edições anteriores, tá bom? E o que a gente precisa entender daqui? Desde os gregos também, a sociedade, de uma forma geral, vinha tentando entender o que era a luz e como ela se comportava, né? E o que, de fato, poderia compor a luz. Então, a luz ela tinha dois lados, né? Alguns defendiam o lado corpuscular, assim como Newton, né? E outros defendiam o lado ondulatório, assim como o Christian Huygens. Tudo bem? Aqui a gente ainda está falando do século XVII. Outras coisas vão acontecer, né? Depois a gente para lá em Planck, Einstein, e a gente vê de fato que
isso daqui até que está certo, até que faz sentido, né? Tanto que a luz hoje para a gente corresponde à dualidade onda-partícula, tudo bem? Porém, um episódio muito importante é ainda lá no século XVII, quando a gente ainda tinha uma disputa dos defensores de Newton e, na verdade, contra os defensores do Huygens, tudo bem? Então, um defendia o modelo corpuscular como se a onda não tivesse características que definissem a luz, e já outros defendiam como se a luz de fato fosse definida como uma onda, como apenas essa vibração em algum lugar, em algum meio. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês e até mais. Grande abraço.